Nesse instante, coloque-se em pé, Igreja do Senhor, e nós vamos estar recebendo o nosso querido pregador, pastor Idecásio Takayama. O microfone que ele vai pregar tem que ser bom, pode ser o meu. O seu microfone é melhor que o meu? Aleluia. Tá bom. Ele entende de som, viu? Para quem não sabe, o pastor Idecásio Takayama já colocou som no Congresso dos Gideões, irmãos. Teve um ano que ele desafiou o pastor Cizino: deixa que eu coloco som o ano que vem. Ele trouxe umas caixinhas pequenas, ninguém deu nada, mas era coisa de japonês. Deu um som que arrebentou tudo. Deixa Deus te usar, pastor. Obrigado, até pastor. A hora que o Espírito Santo mandar parar. Maravilha. Deus abençoe. É uma alegria estar aqui, meus irmãos. Pastor Reuel, Deus abençoe, viu? Estar aqui no seu nascimento, porque 9 meses é agora que está nascendo, né? Deus abençoe a todos os obreiros, pastores, igreja do Senhor. É uma maravilha. Vamos sentar. Eu sou daquele tempo, eu fiz já som como o Morreuel. Você já tinha nascido nessa época? Mais ou menos. Eu não lembro que fiz som aqui, quando começaram o trabalho do ginásio. É porque eu sou daquela época que o som que a gente tinha era tão ruim que a gente dava glória a Deus no microfone, saía aleluia nas caixas. Quer dizer, esse ainda era o lado bom, né? Mas podia inverter tudo. Então, nós tínhamos umas caixinhas. Depois, com o tempo, eu adquiri umas caixinhas que eu vi o Morris Cerulo pregando no Maracanãzinho com 2 caixinhas daquelas importadas. Eu falei, era meio chatão. Falei, vou tentar conseguir essas caixas. Foi aí que nós conseguimos, e conseguimos assim. Porque eu entendo que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Se não tem som, vai ouvir o quê? É ou não é, meus irmãos? Então, eu sempre fui desse pensamento que a tecnologia pode ser bênção também para todos nós. Deus abençoe. Pastor Reuel, Deus abençoe. Todos os pastores, estou aqui para trazer a minha homenagem a todos os pastores. Eu acho que não há lugar mais simbólico do que aqui em Camboriú trazer a nossa saudação. Eu estava meio preocupado porque para os trabalhos de Brasília, pastor, normalmente é terça, quarta e quinta, mas como quinta vai ser uma espécie de um feriado, então anteciparam para segunda, terça e quarta. Eu saindo daqui, já às 5h30, estou pegando, porque tem que estar 1 hora antes, é 6h30, o meu voo de Curitiba a Brasília, então 5h30 já tem que estar lá. Mas é a vida, não é? Meu olho já está grudado, vai desaparecer, não é? E eu quero dizer aos irmãos da minha alegria. Quando eu vejo alguns irmãos dizendo, Takayama, lá em Barueri. Esses dias eu estive num lugar chamado Poço Grande, irmão Reuel. E aí, eu estava pregando do lado, ali no lugar chamado São João do Triunfo. E eu disse, irmãos, eu me lembro quando eu iniciei meu ministério, não tinha nem igreja, era um paiol. E os irmãos aqui de Poço Grande se reuniram. Quando terminou o culto, uma irmã de cabelo bem branquinho, não era nem grisalho, não tinha um cabelo escuro. Então era branco, 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 branco. Ela disse, irmão Takayama, eu me lembro quando o irmão esteve no paiol. Eu falei, você se lembra? Eu lembro, irmão Takayama, eu tinha 3 aninhos. Eu falei, como diria o povo aí fora, é ruim, hein? Mas é a vida, não é, meus irmãos? Eu estou pregando há 53 anos. A Assembleia de Deus tem 103, então mais da metade do tempo da Assembleia de Deus eu estou pregando. Sou antigo. Me respeitem, viu? Eu sou antigo. No ano passado eu já queria, Jesus, eu vou parar com esse negócio. Pois Deus não quer que eu pare. Quer que os irmãos saibam isso. Não, porque a gente não se aposenta. Obra de Deus não é emprego, obra de Deus é chamada. Eu me lembro, e aqui eu quero deixar uma palavra aos jovens que estão aí. Reuel, usa essa tua energia. Eu sei que a esposa de pastor é que muitas vezes sofre. Eu imagino, talvez pela Ingrid. Mas usa essa tua energia para fazer a obra de Deus.
Você não foi escolhido, como diz a expressão popular, à toa. É que Deus queria você à frente desse trabalho. Viveu a vida o pastor Cisino. Conhece isso aqui fundo. Ninguém melhor do que o irmão Reuel para estar à frente deste trabalho. É claro que quem estava acostumado com o pastor Cisino vai ficar meio assim, porque essa transição não é fácil, acostumar com um outro pastor. O bom é que é o próprio filho do pastor Cisino. Por que estou dizendo isso? Porque não é fácil essa transição, irmão Reuel. Não é fácil. O pessoal está acostumado, né? Mas o irmão Cisino já foi promovido. Então, vocês têm que entender que é assim a obra do Senhor. Eu me lembro, eu comecei muito cedo, e vou dizer por quê. Eu me lembro, eu morava em Osasco, São Paulo, perto lá de Carapicuíba, quilômetro 18. É por isso que você me conhece lá. Eu me lembro que nós tínhamos, numa avenida que até passava de Osasco para Carapicuíba, chamada Avenida Autonomistas, ali no quilômetro 18. Eu me lembro que nós reuníamos num lugar onde era muito simples, tinha até ratos ali. Eu me lembro que quando a gente ia dobrar o joelho, os ratos passavam na frente, na parte do chão, para vocês não tentarem entender o pano de fundo de quando eu iniciei a minha vida. Eu tinha recebido batismo com o Espírito Santo naqueles dias, então eu estava, eu sou muito ruidoso, você já me conhece. Eu estava falando língua estranha. Quando eu terminei, era um culto de oração, tinha um irmão chamado irmão Adão. Ele era o famoso pica-cartão, porque ele só tinha um dente em cima, outro embaixo, entendeu? Ele, no meio daqueles dentes, ele falava assim: oi, mas tá caindo. Eu olhei para o irmão Adão: ô, irmão Adão. Ele já saudosa memória, já foi, já está com o Senhor. Ele estava olhando, barrigão grande, aquele dentão, 2 dentes só. Irmão Takayama, eu tenho inveja santa do irmão. Eu falei: você tem inveja santa do irmão? O que é que você gostaria de ser, pastor? Eu gostaria. Eu falei: deixa eu adivinhar. Coisa de moleque, né? O irmão queria ser um pastor. Não. O irmão queria ser um missionário. Não. O irmão queria ser um presbítero. Não. O irmão queria ser pastor. Não. Eu falei: o que o irmão queria ser? Se Deus me desse um desejo, irmão Takayama, gostaria de voltar até a tua idade. Queria ser novo para poder ter saúde e pegar a palavra de Deus. Eu parei comigo, pastor Reuel, e disse: um dia eu vou ficar velho, fazer a mesma ladainha do irmão Adão, e antes que eu faça essa ladainha, eu vou começar a pregar. Foi por isso que eu comecei bastante cedo a pregar o evangelho. Então, Deus abençoe os irmãos de cabelo branco. Irmão, como é que é? Farajala. Isso é nome de libanês, hein? É? De libanês, né? Então, e Deus abençoe. Retornei agora, estive pregando há 2 semanas na Itália. E aí eu conversei com o Reuel e disse: mas que coisa bonita. Eu vou dizer por quê, meus irmãos. Eu quero que os irmãos que saibam aqui, quando colocam a sua oferta, esta é o maior trabalho missionário desse Brasil. Vou dizer por quê. Os irmãos sabem que eu sou um evangelista. Efésios 4, não sei das quantas aqui, já eu dou o texto. Eu abracei o ministério evangelista. Eu nunca pastorei, quer dizer, já pastorei igreja de Rebouças, Inácio Martins, mas eu sei que o ministério é de evangelismo. E eu viajei esse Brasil numa época em que itinerante, pastor Reuel, era tido como aventureiro. Era difícil a gente receber, porque nós fomos criados de 2 frentes missionárias: a europeia, que é a escandinava, né, suecos, e a americana, que veio depois. E os missionários nossos não nos ensinaram, não ensinaram os pastores das Assembleias de Deus a contribuir. Nós éramos acostumados a termos missionários que vinham com a ajuda de lá. Automaticamente, eles não ensinaram as nossas igrejas a serem missionários. E Deus precisou levantar um trabalho como esse, para que todos nós entendamos o quanto o coração de Deus está no trabalho missionário. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Mas não critique, nós fomos formados nessa forja. Tanto os escandinavos, como noruegueses, finlandeses, suecos,
Eles, quando vieram, Gunnar Wing era sueco, ele veio da Suécia, passou pelo avivamento da rua Azusa, né? Azusa, lá nos Estados Unidos. Ele era sueco, ele, Gunnar Wing e Daniel Berg. Também dessa mesma avivamento da Azusa veio a Quadrangular. Desse mesmo avivamento veio a congregação cristã, era um italiano chamado Franciscon, que veio aqui no Paraná. E interessante que lá na Itália ele tomou o nome da Assembleia de Deus. Aqui ele colocou Congregação Cristã no Brasil. Mas lá na Itália ele colocou Assembleia de Deus na Congregação Cristã. Bom, não é a questão. O que nós estamos aqui dizendo aos irmãos é que os missionários não nos ensinaram a contribuir. E a igreja de Camboriú tem que ser exemplo para todo esse Brasil. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Porque isso está no coração de Deus. Eu me lembro quando eu saía para pregar, não vou dizer o nome da cidade mesmo, porque o pastor já faleceu. Fiquei 3 dias pregando lá, o irmão, depois do domingo à noite, me levou na porta da rodoviária e disse: muito obrigado, pastor. Eu falei: pastor, eu vou embora, mas o senhor faz um favor para mim, me empresta o dinheirinho da volta, que eu não tenho nem o dinheiro da volta. Então, para os irmãos entenderem as dificuldades do evangelista itinerante. Por exemplo, eu fui para a Itália, não fui financiado, mesmo não tem, são igrejas brasileiras pequenas. Tá? Eu fui com as minhas próprias finanças. Alguém dirá: pastor, por que o irmão deixou o ministério para abraçar a vida pública? Eu não deixei o ministério, eu só nunca quis ser pesado à igreja. Mesmo porque quando eu pastoreava Rebouças, eu estava no colégio estadual, e para poder me manter, talvez foi um erro, mas eu não quis ser pesado à igreja. Mas hoje a igreja cresceu, meus irmãos. Então fica aqui o meu carinho a você, pastor Reuel, e dizer que eu estou aqui porque eu sei que esta é uma obra de Deus. E saibam todos os pastores e esposa de pastores, irmãos que estão aqui, vocês estão no modelo de exemplo para todo o Brasil. Estão me ouvindo ou não? Olha a responsabilidade que os irmãos têm. Então estar aqui, pastor, para mim é um privilégio, é um prazer estar aqui com os irmãos. Mas eu tenho dito aos irmãos que eu tenho visto o trabalho dos Gideões. Talvez vocês não veem, mas eu, como viajo muito, eu lembro alguns anos atrás, quando estive, eu não lembro se era nas margens do rio Amazonas ou de um braço do Amazonas, uma moça perto de umas tribos indígenas, e eu disse: como é que você se mantém? Ela disse: os Gideões missionários me mandam uma ajuda. Irmãos, eu fiquei tão feliz com aquilo. Nas margens do rio, não me lembro, um braço do Amazonas, lá no Amapá, tinha a tua ajuda daquela irmã que não tinha de onde viver, mas tinha a ajuda dos missionários, dos Gideões missionários. Mas aí eu vou na Europa, uma Europa glamurosa, numa Itália rica em tradições, e quero que os irmãos aqui de Santa Catarina saibam que a maior colônia italiana fora da Itália está aqui e na Argentina. Então os irmãos têm que valorizar isso. Mas eu nem sabia que era dos Gideões. Um moço de nome Magno, um pastor Magno. Eu falei: como é que você sobrevive aqui? Ele disse: você não tem ideia, pastor Takayama, os Gideões me ajudam e por isso estou conseguindo sobreviver. Eu glorifiquei a Deus, estou trazendo o testemunho para os irmãos saberem, porque eu não faço parte do ministério aqui dos Gideões, mas eu sei o trabalho maravilhoso, porque, irmãos, Deus está olhando com bons olhos este trabalho. Quando eu vi aquele trabalho, e talvez vocês estão dizendo: mas é um trabalho tão pequeno. Irmãos, foi em trabalho pequeno que Deus abençoou esta igreja. A Assembleia de Deus não começou em São Paulo, em Florianópolis, ou Porto Alegre, ou Curitiba, ou Rio de Janeiro, não. A Assembleia de Deus começou num lugar onde os missionários, para saber onde era, tiveram que buscar no mapa e no dicionário para saber onde é que ficava Belém. Foi assim que começou. Então, vocês
Que Deus não colocou essa obra em grandes centrais, não, em grandes capitais. Deus colocou aqui em Camboriú para você entender que a obra é dele, o poder é dele, a glória é dele. Esta obra missionária é dele e você é dele. Pode levantar a mão e glorificar a Deus? Entenda isso, meu irmão. Isso aqui não é fruto vamos dizer, aconteceu, não aconteceu não, está no script de Deus. Deus já escreveu tudo isso lá no céu. Glorifica o Senhor e guarde isso, pastor Reuel. Deus te colocou aqui, está me ouvindo? Deus te colocou aqui, Deus te abençoe. Nós vamos aqui, eu quero dizer, irmãos, que lá em Mantova, eu fui por minhas contas, meus irmãos, mas eu sabia uma mensagem que Deus tem me dado. Eu estou já há 53 anos pregando. E fui lá porque entendia que Deus entregasse uma mensagem. Por quê? É um país culto. De lá veio parte, vamos dizer, o evangelho nasceu naquela região. Foi ali que começaram os romanos. Foi uma região onde iniciou-se o cristianismo. Erraram no meio da jornada, mas começou ali. E Deus tem os olhos voltados para a Itália. E eu gostaria de pedir ao pastor Reuel e aos obreiros. Não é fácil o nosso real estragado pelo mau gerenciamento de alguns, né? Alguém diz, é uma utopia. Pode ser utopia para o pessoal do mundo, mas Deus está nisso. Quero que a igreja aqui entenda que o trabalho que tem lá na Itália não vai começar pela capital, pastor. Deus não colocou para vocês começar em Roma ou em grandes cidades como Paris ou Londres. Deus colocou vocês para começar em Mantova. Porque é uma cidade aparentemente pequena, mas a Assembleia de Deus não começou também na grande capital, São Paulo, Rio, ou Porto Alegre, ou Curitiba, ou qualquer outra grande cidade, ou Brasília. Não, começou lá em Belém. Então, guarde isso, pastor, porque lá parece que tem um missionário chamado Edir. Eu estava andando pelas ruas da cidade e vi o Edir com um problema de trombose no pé. Mas estava lá fazendo obra de Deus. Então, tem 2 obreiros de vocês, e está certo, em Mantova, que é onde vai ser a sede desse trabalho missionário, para vocês entrarem por toda aquela Europa e fazer a obra de Deus. Não vai ser em Roma, não vai ser em Londres, não vai ser em Paris, vai ser em Mantova, onde vocês vão começar. E vou dizer por que razão, meus irmãos. Como em qualquer país da Europa, Satanás procura trabalhar contra. E eles acharam o meio de segurar o crescimento da igreja. Não dão mais, os municípios não dão mais autorização para funcionar. E a Assembleia de Deus dos Gideões já tem o início ali. Então, aquela carta que eles... Por quê? Porque não entra mais outra denominação ali, não entra mais outra igreja. Mas a igreja aqui, os Gideões, têm uma carta ali que está, não sei se na mão de Edir, como é que é? Edir e irmão Magno. Guardem isso porque é muito importante. E ali, evidentemente, dali vão fazer um trabalho extraordinário em todo o mundo. Muito bem, meus irmãos, vamos à palavra de Deus. Nossas homenagens a todos os pastores que estão aqui. Aos pastores que já são consagrados pela convenção e aos pastores que estão aqui no meio. Você dirá, pastor Takayama, será que eu vou ser um pastor? Tira esse será, você será um obreiro de Deus enviado pelo Senhor. Isso aqui é um quartel general para Deus mandar daqui obreiros em todo mundo. Isso aqui não é aconteceu, isso aqui não é por... aconteceu, não, senhor. Deus está nisso, tudo está no plano de Deus. Está me ouvindo? Muito bem. Sou filho de imigrante, como você está vendo pela minha cara. Meu pai me cobrou obedecer às tradições culturais e automaticamente religiosas. Eu com essa cara aqui deveria ser o quê? Sou filho de japonês, deveria ser
E eu disse para o meu pai: não sou budista, pai, nem você. Ele disse: por quê, meu filho? Aí eu contei a história do primeiro Buda para ele, porque o Japão segue o budismo, porque o primeiro Buda veio daquela região, mas não foi do Japão. Eu falei: Buda nem era japonês, pai. Ele olhou e disse: não, o primeiro Buda veio da Índia. A palavra Buda significa o iluminado. O nome desse moço era um jovem, e a história dele é talvez até mais bonita que a de Jesus, porque Jesus começou num berço de pobre, lá no meio dos animais, e esse moço não, ele era rico, era um príncipe, ia herdar todo o reinado da Índia, ia ser o rei. Ele era um príncipe, até completar a maioridade tinha um rito, até no Japão ainda tem esse rito. Ele só poderia sair do palácio quando completasse a maioridade. Agora não me lembro se é 16, 18 ou 21 anos, não me lembro. Mas o fato é que esse moço ficou protegido, como diz, numa gaiola de ouro. Ele não podia sair do palácio, tinha de tudo ali. No dia que ele completou a maioridade, o Siddhartha, que foi o primeiro Buda, ele foi feito um ritual. Os soldados, os copeiros, os escravos, todos fizeram um bonito ritual, e o pai então abriu a porta do palácio para ele sair. Quando abriram a porta dos muros do palácio, que dava para fora dos muros, que ele ficou ali até completar a maioridade, quando abriram a porta, que ele recebeu o mau cheiro da doença, da miséria do povo, das pestes, da fome, da miséria, ele tomou um choque. Ele disse: pai, esse é o povo que eu vou reinar para eles? Você é o rei deles? Ele disse: para eles, pai. Isso, meu filho. Vejam só que história linda. O Siddhartha disse: não vou ser o rei dele, não. E renunciou, porque ele viu que havia muita pobreza, muita miséria, muita lepra, muita doenças. E ele peregrinou até os 82, começo de 83 ele faleceu, 83 anos. E a Índia naquele tempo não era os limites da Índia de hoje, era a soma do Índia, Afeganistão, Paquistão, Mianmar, toda aquela região era praticamente maior do que a China, maior do que o Brasil. Era uma região muito grande, e ele peregrinou em busca do Nirvana. O que é Nirvana? Da perfeição. E aos 83 anos ele morre naquela miséria. E o povo que tem a mania de endeusar até uma vaca, para endeusar o homem não foi difícil. Ele viveu entre os pobres. E a grande frase dele, a gente chama de máxima, a máxima dele foi esta: estou em busca da verdade. E morreu. Quando eu disse para o meu pai arregalou o olho, deu um sorriso irônico e disse: quem diria, eu estou sendo evangelizado por um menino que quer ser um pastor. Você me conta essa história agora que você me converteu definitivamente para o budismo, meu filho. Eu falei: por quê, pai? Porque, meu filho, você mesmo está dizendo que Buda buscou a verdade, então temos que seguir um Buda. O Buda buscou a verdade, temos que seguir um Deus que buscou a verdade. Eu falei: por isso que eu não sou budista, pai. Ele disse: mas então, meu filho, mas tem que seguir um Deus que buscou a verdade. Eu falei: por isso que eu não sou budista, eu tenho coisa melhor. Jesus não disse da verdade, pai. Jesus disse: eu sou a verdade. E de quebra disse: eu sou o caminho e eu sou a vida. E ainda, porque falar qualquer um pode falar, mas Jesus provou que era Deus. Curou cego, surdo, mudo, andou sobre o mar, acalmou tempestade e ressuscitou defunto, mas ele não ficou morto. Ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, e ele está aqui. Meu Jesus não é esse pedaço de pau trançado que está, não é bijuteria para ficar em pescoço de vaidoso e bandido e ladrão, não. Meu Deus vivo, receba a glória dele esta noite. Mas é isso que eu quero trazer aqui hoje a esta igreja, que tem uma responsabilidade maior, pastor Cezino. Sabe por que eu fui na Europa? Não foi o irmão que mandou,
não fui custeado pela igreja de Curitiba, fui pela minha própria, como diz, expensas. Eu vou dizer por quê, pastor, eu tenho a responsabilidade, os senhores pastores que têm cabelo branco, eu só não tenho cabelo branco porque eu pinto, tá? Eu não pinto por vaidade, não, é que, vocês já viram o gambá? Gambá tem um lado preto e em cima branco. Eu sou que nem um gambá, já sou feio desse jeito, imagina eu como gambá. Aí, e o pior é que o gambá é branco em cima e preto do lado. Eu sou branco do lado e preto em cima. Então, aí eu falei, vou dar uma tingida, quando ficar tudo branquinho eu dou uma melhorada. Mas não é por vaidade, tá bom, meu irmão? É que eu sou uma agressão pessoal. Né? A minha, pior que a minha esposa, que é catarinense aqui de União da Vitória, ela está querendo um óculos. Falei, vou dar nada. Depois você me enxerga direito, aí vai me abandonar. Né? Então... Mas eu queria dizer aos queridos amigos e irmãos, eu queria deixar essa palavra a cada um de vocês. Estou pregando há 53 anos. Combati um bom combate. E no ano retrasado eu falei, vou parar. Eu não aguento mais. Vem um tal de fadiga. A Bíblia está errada. Naquele tempo era 70, mas agora, pergunta para eu falar já. É depois de 60, a gente começa a sentir dor, tremedeira, canseira, fadiga, que trem mais doido, né? Você não, né, pastor? Você é um animado. É? Pois é, então, a Bíblia diz que é depois de 70, mas eu já passei dos 60 e já essas dores aqui. Aí eu falei, vou parar. Pois agora que eu quero parar, Deus me manda lá para a Itália. E aqui eu quero dizer por que, meus irmãos, eu fui para lá. Porque eu queria preparar os obreiros, porque o grande avivamento vai começar por ali, está me ouvindo, pastor? E vocês são responsáveis. Um pouquinho que a gente manda, mas é esse pouquinho que vocês têm que continuar. Se puder aumentar, claro, aumenta. Ela também vou pedir o dízimo para ele. Mas eu quero dizer aos irmãos a importância dos gideões entrar na Itália. Eu tive, por exemplo, ali perto de Mantova, em lugar chamado. Irmão do céu, sabe o que tem lá? É ali onde está o manto que enrolou Jesus. Se é verdadeiro, eu falo, não é a minha questão, mas eu estava andando na cidade e o pastor Marcelo, você está vendo aquela estátua ali? Eu disse, sim, o que é? Ele disse, é uma homenagem aos anjos caídos. Eu falei, sangue de Jesus repreenda, anjo caído, para quem conhece a Bíblia, sabe que é demônio. Então, vocês estão vendo que quando lugar onde não há profecia, o povo se corrompe. Que Deus possa colocar este sentimento no coração de todos aqui presentes. Eu acho que é em Efésios capítulo 4, vamos abrir a Bíblia. Depois, irmãos, eu não estou preocupado no mês de abril, onde o pregador tem que impressionar. Eu estou aqui trazendo profecia de Deus ao povo, a responsabilidade de Deus. Eu já passei dessa fase. Mas eu estou dizendo que eu não ia mais pregar. Estou aqui pregando. Efésios foi o que me fez eu começar a minha vida como pregador. Aquele irmão Adão, e depois Efésios 4, verso 11 e 12. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Minha homenagem a todos os obreiros que estão aqui no púlpito e os que estão embaixo. Pela fé, tome posse e diga, eu serei, receba glória do Senhor, aleluia. Verso 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Cheguemos com todos à unidade da fé. O que eu estou dizendo com isso, meus irmãos? É que há muitos anos atrás, eu acreditei nesse ministério. Porque se está na Bíblia que tem que ter evangelista, alguns imaginar que era aventureiro, que não tinha salário, mas eu sabia que
que Deus tinha esse ministério que está na Bíblia. Então rasga a Bíblia fora. E eu criei neste texto, e criei também Marcos 15, e de por todo mundo pregar evangelho a toda criatura. Só que alguns terminam aqui, ponto final, e c'est fini. Não, senhor. E estes sinais seguirão aos que crerem. E é aqui que eu quero trazer mais um texto. Eu acho que está em Mateus 22, verso 29. Quando Jesus disse, aqui eu deixo essa palavra a você, Reuel, e a todos os obreiros: errais não conhecendo as Escrituras. E aí o pessoal também bota um ponto final. Satanás é terrível. Aqui diz, errais, Mateus 22, 29. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então quero que vocês saibam que o trabalho dos Gideões não é aqui uma universidade teológica, uma academia. Isso aqui não é para acadêmicos. Porque hoje, se não tomar cuidado, senhores pastores, foi a palavra que Deus me deu para levar para a Itália. Porque senão o camarada só vai lá, doutor fulano, bacharel ciclano, só vai para ouvir compêndios de teologia. Vai para ouvir palavras bonitas. Isso aqui não é academia, meu irmão. Isso aqui não é teatrinho, não é cirquinho. Eu não estou no palco, não tem palhaço. Nós estamos fazendo obra de Deus. Nesse lugar você pode até ir para ouvir doutores e diplomas, mas aqui você tem que entender que tem Escritura e tem poder de Deus. Poder de Deus. Poder de Deus. É essa questão, senhores pastores, que nos difere dos acadêmicos. Nas academias, nas escolas aí, universidades, você vai para ouvir conhecimento. E hoje tem cidades aí, ou países aí que só pregam conhecimento. A minha Bíblia é conhecimento. Errais não conhecendo a Escritura, mas tem uma vírgula e tem uma palavra. Errais não conhecendo a Escritura, nem o poder de Deus. Receba poder de Deus, senão isso aqui vai ser uma escola acadêmica, senão isso aqui vai ser um teatrinho, um cursinho, uma coisa do homem, e vocês vão querer só ouvir doutor fulano, Bertrano, ciclano. Não, senhor, isso aqui tem poder de Deus, e para ter poder de Deus não é diploma de homem. Satanás não tem medo de diploma. Satanás não tem medo de carro importado. Satanás não tem medo de perfume francês. O diabo só tem medo desse poder que está aqui nessa casa, pastor Raul. Receba a unção de Deus, obreiro do Senhor. O poder de Deus é o segredo. E aí, se a gente não leva esta palavra, algumas pessoas na Europa, lá no Japão está assim. Eu não sei de onde que os japoneses receberam. Igreja lá não cresce. Por quê? Ficam só no doutor fulano, bacharel ciclano, PhD não sei o quê. E as igrejas, desse tamanho. Por quê? Poder de Deus. Poder de Deus. Essa coisa que você está sentindo não é queimação do estômago. Não é gastrite, não é úlcera, é poder de Deus. Sinta a glória do Senhor, receba agora. Sinta a glória de Deus, obreiro do Senhor, poder de Deus nas nossas vidas. Aleluia. No momento em que o Brasil está vivendo a decepção de ver as nossas lideranças corrompidas, os nossos irmãos, os brasileiros, estão aborrecidos, porque estamos vendo corrupção. Fique triste, meu irmão. Eu vim aqui trazer uma profecia a você. Isaías também viu uma nação igual a um corpo podre, da cabeça aos pés. Ele dizia que era um corpo até com os pus, com chagas não espremidas, não amolecidas, aqueles pus. Imagina o mau cheiro que ele via aquele povo. Uma nação que tinha uma missão histórica a cumprir, corrompida,
podre. E aqui não diz que era só os pés, não. É da cabeça aos pés, desde a liderança até o povo estava corrompido. Isaías capítulo 1. E ele estava triste. E se você está triste, você está como Isaías do capítulo 1. Aí Deus começa a orientá-lo. E lá no capítulo 6, Deus mostra uma visão gloriosa que eu quero trazer aqui para os senhores obreiros. Eu sei que a crise está grande. E parece que o dinheiro que vocês mandam não vai na vale. Sim, Senhor. Deus vai multiplicar isso em bênção. Só não pode parar. Não pare. Satanás vai querer enfiar na cabeça de vocês. E nós estamos vendo, não é só briga lá no poder, não. A gente tem corrupção e coisas, brigas até nos nossos ministérios, meus irmãos. Lá no Paraná tem um grupo de um lado, um grupo do outro. No Brasil tem lá a turma do fulano, a turma do Bernardo. Meu Deus do céu! Sabe por que isso está acontecendo? Satanás conseguiu enganar a nossa liderança. Mas é por quê? Se vocês procurarem defeito no pastor Cisino, encontrarem um defeito nele. Se vocês procurarem defeito no pastor Reuel, vão encontrar defeito no Reuel. Se vocês procurarem defeito no pastor Tagame, vai encontrar. Por quê? Somos seres humanos. E o Satanás achou um jeito de jogar um contra o outro. Por quê? Porque, claro, ele sabe que todos nós somos pecadores, humanos. E aí vai jogar um contra o outro. Ele quer exatamente provocar insatisfação. Mas esta igreja, errais não conhecendo a Escritura, meu Deus. Vocês estão debaixo da unção de Deus, da sabedoria de Deus, da glória de Deus, do poder de Deus. Essa igreja é de Deus e esse ministério é do Senhor Deus. Infelizmente, se nós não tomarmos cuidado, e onde a profecia o povo se corrompe, nós vamos ver uma Assembleia de Deus que cresceu em número, mas pode perder em qualidade. E aqui vem a missão de todos nós. Estão me vendo, irmãos e irmãs? Nós temos esta responsabilidade, Reuel. Se você parar de ajudar o missionário porque ele tem defeito, você não vai ajudar nenhum. Porque todos eles são seres humanos. Se os senhores pastores, se Deus colocou o Reuel, e o diabo fala, não põe ele não. Cuidado, é o Satanás. Eu vou dizer por quê? Porque qualquer pessoa que vocês colocar na frente vai ter defeito. Talvez não tenha o defeito que o Reuel tem, mas não tem as virtudes que o Reuel tem defeito. Talvez eu tenha defeitos que você não tem, meu irmão. Mas não fica rindo da minha cara não, porque você também tem defeito que eu não tenho. Como eu devo ter virtudes que você não tem, como você também tem virtudes que eu não tenho. Esse é o problema. Nós temos a mania de achar que temos que tirar fulano. Meu irmão, eu sei que tem. Eu cheguei para um pregador lá, amigo meu, eu digo, pai, te cuida, que você está dizendo que se espelhou em mim. Você se espelhou em mim. É pelo menos o que você diz aí por aí. Assim como você se espelhou em mim, as gerações futuras vão se espelhar em você. O meu neto vai se espelhar em você. Então, cria vergonha na cara e seja correto perante Deus. Há um preço que nós temos que pagar. E a igreja em Camboriú, obreiros de Camboriú, tem uma missão maior. Porque tem uma raiva de vocês. Ele está me ouvindo? Está me ouvindo, né, Satanás? Você já é derrotado, porque a glória de Deus que está no meio desse povo, e você não tem poder sobre ele. Glorifica a Deus. O diabo quer acabar com a igreja, mas não vai. Errais não conhecendo a Escritura, nem o poder de Deus. Esse mesmo profeta Isaías, o Senhor mostrou para ele a visão no meio de um povo podre. Um corpo podre da cabeça aos pés. Vocês vão lá no capítulo 6. Aí ele começa a ter uma visão gloriosa. Eis que eu vejo o Senhor no seu alto e sublime trono. Os anjos séquitos estão servindo. Guarda isso, meu irmão. Pode estar esse mal, esse odor fétido do pecado, esse odor mal cheiroso
nausebundo do inferno já está chegando até as narinas de Deus, mas Deus fica feliz porque num domingo como esse aqui está um povo numa cidade considerada pequena, perto das grandes metrópoles, tem um povo adorando e servindo ao Senhor. Glorifique a Deus. Estão dizendo para isso, Satanás vai dizer para você que é fanatismo, da glória a Deus, é fanatismo da aleluia. Deixa ele para lá. O Satanás tem raiva, porque no meio deste odor fétido, nausebundo, do pecado, da imoralidade, dos palavrões, da prostituição, da droga, o odor, o cheiro suave do incenso do povo está subindo. Continua a glória. Deus, não pare nunca. Satanás vai dizer que é fanatismo. Moral não tem Satanás e nem o brasileiro de criticar o crente da Assembleia de Deus, porque se esse povo pode elogiar marmanjão de calça curta correndo atrás de uma bola e eles chamam de rei do futebol, muito mais nós temos direito de glória. Não é o rei da bola, nem o rei dos homens, mas o rei dos reis, o Senhor dos senhores, único em glória, pelo século dos séculos. Glorifica a Deus, igreja do Senhor. E aí o pior, pastor, é que tem pessoas que ficam se achando direito. Eu sou velho, não pode. O que a gente fala aqui? Porque velho não pode dar glória a Deus. Eu estou com 69 anos e falo língua estranha, dou glória a Deus. E eu quero morrer dando glórias a Deus, porque o meu Senhor vive e reina pelo século dos séculos. Jesus está aqui, meu irmão, sinta a glória dele. Errais se você não conhecer a Escritura, mas errais mais se não conhecer o poder de Deus. Conheça a Escritura, mas jamais esqueça o poder de Deus. Muitas vezes nós, pastor, bom, aquele camarada quer ser missionário, mas não é nem preparado. Fica tranquilo, Deus tem seus planos. Porque imagina, eu vou chegar lá na China, vou dar um exemplo, senhores, pastor. Não, por mais que eu tenha um curso de superior de teologia, agora está na moda. Igrejas da Assembleia de Deus, ter curso superior de teologia, templos magníficos. Gente, vou para o templo magnífico. Eu fui agora na Itália, numa cidade chamada, não é Mantova nem Turim, é Milão. Gente, catedral cristã é lindíssima no centro, mas só serve para arquiteto estudar, só serve para engenheiro ver o tamanho da obra, porque estão vazios. Deus não está preocupado com um prédio, Deus está preocupado com gente. Isso aqui é alvenaria, não segura demônio. Ferro não segura demônios e espíritos imundos. Nem ferro, nem concreto, nem cal, nem gesso, nem cimento, nem tijolo segura demônio. O Satanás não tem medo de tijolo, o diabo só tem medo do Senhor, e a igreja do Senhor é você. Receba a glória de Deus, povo de Deus aqui do Camboriú. Receba a unção do Espírito de Deus. Errais se você não conhecer a Escritura, nem o poder de Deus. Aleluia. Deus diz que nós, senhores obreiros, senhores pastores, esse mesmo profeta Isaías, no capítulo 1, ele vê uma nação podre da cabeça, da liderança até os pés. Fica tranquilo, isso não vai mudar. Se olhar com o meio de Jesus, tinha o Judas, que vendeu Jesus por 30 pés de prata. Não fica nervoso por causa disso, não. Tudo está no controle de Deus. Eu estou aqui profetizando a você que anda meio triste, que o Satanás já encheu a tua cabeça de bobagem. Isso aqui pertence a Ele. Ele está no seu alto e sublime trono. Aleluia. Deus, quando quer, usa até uma mula. Eu nem cheguei a tanto, é por isso que vocês estão vendo o japonês pregando. Se você ficar calado, ele vai levantar tijolo para falar. Nós não chegamos a tanto. Vamos dar glória a Deus, aleluia. Olha aqui, meu irmão. Esse mesmo Deus que mostra no capítulo 6 que tudo está sob o governo dele, ele lá no capítulo 64, verso 8, depois Jeremias 18, é isso, pastor?
Jeremias 18. Mas vamos ler só o capítulo 64 de Isaías, verso 8. Tu és, mas agora, Senhor, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos barro, oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Eu deixo essa palavra aos pastores, às esposas de pastores, aos jovens. Vocês estão pensando que eu estou preocupado com a minha vida? Não, eu sou soldado, e soldado não tem que escolher se ele vai estar na vanguarda, na retaguarda, na trincheira, se vai estar na cavalaria, se vai estar na infantaria. Somos soldados. Deus não tem compromisso com homens, nem com cargo, nem com título, nem com nomes. Deus tem compromisso com a sua igreja. Ele diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele não tem compromisso com grupo de jovens, grupo de mocidade, departamento não sei do que, creches, orfanatos, asilo. Não! Ele tem compromisso com a sua igreja. Receba a glória do Senhor. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é que nós somos, pastor? Você é barro. Barro não tem que escolher se vai ter gargalo largo, se vai ter alça nas pontas, não. Barro tem que se entregar na mão do Senhor. Você é uma coisa sem forma, disforme. Agora, se Deus preparou um pastor Reuel para ser continuador dessa obra, quem somos nós para dizermos não, meus irmãos? Coloca na mão, a não ser que Deus, se é Deus que escolheu, é com Ele, não conosco. Mas temos que saber que Deus obedece e respeita a decisão dos homens. E eu quero aqui deixar: Tu és, Senhor, Isaías 64, 8, Tu és o nosso Pai, nós somos barro, Tu és oleiro, e todos nós, Suas mãos. Sabe o que é isso? Se você é empresário, Deus não te colocou você na frente, dê glória a Deus, continue contribuindo, não encolha a tua mão, porque não é teu dinheiro, é do Senhor. Se Deus não quis você como empresário, te colocou como pastor, faça a obra de Deus. Tudo provém dele. Esta igreja, este trabalho dos Gideões missionários, numa cidade que ninguém nem sabia que existia, de repente se torna a maior expressão missionária do mundo. Meu querido irmão, tem Deus nesse negócio aí. Vai dando glória a Deus. Nada podemos acrescentar à obra. É Deus que escolheu um povo. Irmãos, vocês estão vendo a minha cara aqui, ó, o melhor que eu consigo passar. Eu não... Por causa dessa cara, o pessoal não me chama de brasileiro. Eu sou brasileiro. O melhor que eu consigo é por um cearense com conjuntivite, com dor de olho. Meu Deus do céu, eu digo, eu sou. E o pior é que eu descobri lá: se aqui não me chama de brasileiro, lá no Japão também não me chamam de japonês. O trem mais ruim esse negócio, né? Eu nasci aqui no Brasil, sou brasileiro. Essa cara aqui não me ajuda. E o que é que aconteceu? Sabe que alguém diz: por que você prega tanto, Caramba? Agora, por exemplo, eu podia, na minha carne, eu disse: irmão, eu nem vou, eu tenho que acordar 4 da manhã. Ele disse: sangue de Jesus tem poder, pastor. E eu estou aqui, pastor. Sabe por quê? Porque eu sei que eu não sou meu servo, eu não sou servo de mim mesmo. A minha carne diz: fique parada, mas o meu Deus diz: vá lá, atenda o irmão Reuel. E eu estou aqui continuando a pregar a palavra do Senhor. E para tristeza de alguns que querem que eu me acabe, vocês vão dar com os burros na água, porque eu vou pregar até o dia que dá. Só eu sou hoje homem de retaguarda, senhores pastores. A gente vai ficando antigo, bota os jovens na frente, né? E eu e um deputado aqui do Paraná, nós uma coisa em que entendemos ser importante. Adelor Vieira foi um dos presidentes da frente parlamentar. Esse homem, vocês não têm ideia, foi um grande homem, íntegro. Aquilo que fizeram com ele foi maldade de um empresário que queria se vingar dele, mas
Hoje nós temos aqui de Santa Catarina uma mulher, que é, acho que é Giovana, é isso? Giovana de Sá. Deus abençoe vocês. Santa Catarina sempre tem estado presente. Porque, irmãos, nós percebemos que o Satanás é sem vergonha. Ele viu o modelo da Rússia, da China, de Cuba e de alguns países vamos dizer, de base marxista ateia. E ele então resolveu fazer no Brasil a mesma coisa, colocar na Constituição. Começou com dizer que, lembra do Código Civil, que a igreja seria uma associação. A gente até achou, não tem problema, o que tem? A igreja é coisa nenhuma, uma associação. O governo, um juiz pode intervir, botar quem eles querem como presidente, meu irmão. Está amarrado, capeta, ó. Nem vou fazer assim, porque assim o japonês, ó, para você. Está pensando que nós vamos ser bobo? E ali, meu irmão, desde o pãozinho que você come na mesa da tua casa, aqui em Camboriú, até os cadernos que teus filhos recebem, passa por aquela casa. Essa semana retrasada, o MEC, o que é o MEC? Ministério da Educação e Cultura, enfiou quase 100 mil livros para todo o Brasil, para os nossos alunos. Mas sabe o que tinha no livro? Um livro, não sei o que lá, da editora Rô, que eles compraram direito autoral. Eu não vou criticar o governo. Alguém lá dentro, porque aquele negócio lá do Ministério da infestado de gente infiltrada que não gosta de crente. Vocês estão entendendo, meu irmão? Não é o ministro que não quer, não é o presidente que não quer, é gente que está infiltrada. E aí mandaram em 2003 comprar os direitos, e agora no ano de 2000, porque eles acharam que ia para sempre, mandaram para as escolas para ensino fundamental. O que é? Criança de 6 a 8 anos, teu filho que está na escola, ia receber esse livro. Mas o que tem esse livro, pastor? Tem ali uma historinha de um rei que queria casar com a filha. Olha o que é isso, irmão? Incesto. Ensinando. Irmão, não tem teor cultural e educativo nenhum. E queriam enfiar isso para as escolas, para as crianças irem se acostumando com as coisas erradas. Vocês estão me vendo, eu sou meio espeloteado. Falei, jamais! E criamos uma confusão. Para isso existe a frente, que lá não existe esse negócio de um chegar lá e ficar gritando, é mentira. Um só não resolve nada. Tem que ter o corporativismo, tem que ser um grupo. Os da bancada do cooperativas tem as suas cooperativas, da agricultura tem os seus, os da a bancada médica tem o seu, até, bom, não vou dizer o que tem, cada um tem seu. Então nós entendemos que tínhamos que criar a chamada frente evangélica. Foi tão bom o negócio que já criaram a frente da família e criaram a frente católica. E glória a Deus por isso, porque agora eles jogam conosco. E aí o presidente treme na base quando a gente diz, não, isso não pode. Isso não dá certo, isso nós não vamos aceitar. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Orem por aqueles que estão lá. E aqui em Santa Catarina tem um homem que ajudou a criar, chamado Adelano. Eu não estou aqui enchendo a bola dele, não. Estou falando porque um empresário aí quis acabar com ele, e vocês, pior que alguns crentes, foram na onda. Mas eu quero dizer que tem lá a Giovana, tem aí, acho que é o Kennedy, eu não lembro, o Ismael, não sei. Continue ajudando essa gente, meu irmão. É um trabalho ruim, mas a Bíblia diz que nós somos nação santa, pastor. Você é um trabalho missionário, mas numa nação tem seu sistema de defesa. O Brasil, por exemplo, tem quantas defesas? 3, né? Aeronáutica, Marinha e Exército. E no Exército tem infantaria, artilharia, defesa, cavalaria, granada, e aí tem frentes diferentes. Assim, esta nação santa, vós sois geração eleita e nação santa. Essa nação santa vai colocar homem lá. É um trabalho ruim, mas alguém tem que fazer, meu irmão. Senão uma Bíblia que eles põem lá, fecha a porta da igreja, fecha a porta do evangelho, e nós vamos, sai da frente, Satanás, porque nós vamos invadir
nação que tem 85% de cristão, e nós queremos que o evangelho seja disseminado por toda essa nação e pelo mundo. Deus tem algo com o Brasil, você não tem ideia. Vai dando glória a Deus aí, meu irmão, e não fica orgulhoso não. Vamos usar as nossas forças contra o Satanás. Nós somos o quê? Somos barro na mão do oleiro. Se você ler o capítulo 18 de Jeremias, vão ver todo como é que é feito o barro. Se quebrar, moe de novo, faz de novo. Mas temos que entender que nós somos vasos, não temos que escolher. Você não escolheu ser filho do Cisino, pastor Joel, e Deus te escolheu. Guarde bem isso, porque vai ter luta, sabe? Sempre tem aqueles insatisfeitos. Você não é igual Cisino, aliás, até parece com ele, viu? Né? Então, já está no meio, já está, e os irmãos conhecem a família Bernardino, não é isso? Então já fica mais fácil, né? E eu tenho um netinho, netinho, vai dar dor de cabeça, mas vai ser pregador. Eu estou corrompendo ele de uma santa. Bíblia nele, Jesus nele. Agora estou enchendo ele de carrinho. Vou comprar uma maquininha de fazer pipoca, algodão doce, só para ele estar aqui. E palavra de Deus nele, porque eu quero que ele seja obreiro. Irmãos, não há nada errado em um filho de um pastor ser pastor também. Errado é por gente que não tem chamada. Mas se tiver chamada, glória a Deus. Não há alegria maior de um pai, de uma mãe, em ver um filho obreiro pregando o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o Espírito Santo, ele chama, e mais do que isso, ele sela. Aleluia. Oh, glória. Sabe o que eu estou falando aqui, meu irmão? Você e eu com essa cara aqui, ó, eu vou morar no céu. Você é escolhido de Deus. Você é uma escolhida de Deus. Os senhores pastores, vocês são escolhidos de Deus. Atos 9:15, tu és para mim um vaso escolhido. Escolhido, senhor pastor. Escolhido, esposa do irmão Helmes, obreiros. Você é um vaso escolhido para levar a minha palavra aos gentios. Aí tem uma vírgula, está escrito ali aos reis. Eu falei, uma pena, né? Que só tem 2 reis no mundo: o da Inglaterra e já é meio crente. Meio, né? Porque não sei se é interno também, não vou julgar. Mas tem lá no Japão. Pois em 2005 o presidente da... Vocês sabem que por eu ter aceitado Jesus com essa cara, minha família ficou com uma raiva de mim. Eu era o comentário negativo de todos os meus parentes aqui do Paraná, lá de São Paulo, lá para lá de Presidente. Eles tinham raiva de mim, porque eu tinha, como é que naquele tempo a gente usava uma expressão, o Takayama tinha virado crente, a gente usava uma expressão, virou crente. E aí a minha família tinha eu como leproso. Ninguém queria nem saber de eu chegar. Não me dava, não ia mais nada. Quanto mais longe eu estivesse dele, melhor. Eu era a crítica e a ironia dos meus parentes. Em 2005, aquele moço que não tinha nada, que andava com calçado Vulcabras sem cordão, dirigindo igrejas no interior do Paraná, perto aqui de Santa Catarina, um lugar chamado Inácio Martins, perto ali de Porto União. Acabei casando com uma moça ali, parente do pastor Clemente, prima do Clemente Kuzma. Aí, um dia, depois de eu chegar à condição que os irmãos sabem, o presidente da República do Brasil convida um japonês para ir no Japão com ele. Quem foi escolhido? Atos 9:15, tu és para mim um vaso escolhido. Eu fui no Japão, adquiri uma Bíblia japonesa, porque meu irmão está lá, ele tem uma igreja no Japão, em Kanagawa, e eu me arrumo uma Bíblia mais bonita que tem, que eu vou dar de presente para o imperador.
a Bíblia para ele, meu irmão. E eles leem muito, então tenho certeza que uma hora dessa ele está lendo. Mas eu entrei naquele país, não foi pela porta do fundo, entrei pela frente, fui recebido pelo imperador, fui recebido pelas maiores autoridades. Veja vocês, eu não fui no sucatão, não, fui naquele avião novo. Do meu lado estava ministro fulano, ministra ciclano, que se tornou até presidente. Irmãos, esse é o meu... Agora tudo quanto é parente quer fazer festinha comigo. Eu falei, vou não. Minha família são me acolheram e me receberam. Que na hora da dificuldade, da crítica, da zombaria, me receberam, me deram pratos de comida, me acolheram. Era sapato Vulcabras sem cordão, mas era sapato Vulcabras. E aqui estou eu pregando o Evangelho de Jesus, meus irmãos. Sou assembleiano, pastor Reuel, até debaixo d'água. E eu quero que a Assembleia de Deus não perca isso. Errais se não conhecer a Escritura, nem o poder de Deus. Nós tivemos, Deus preparou direitinho. As outras denominações ficam querendo saber qual é o segredo da Assembleia de Deus, porque tinha PhD, doutorado, mestrado, gente que vinha com conhecimento, e a igreja dele não crescia. E a Assembleia de Deus começou primeiro com os suecos, que não mandavam, não tinham muita cultura, e depois mandaram os missionários com cultura da América, e essa junção americana e sueca fez a Assembleia de Deus crescesse. Mas primeiro começou a crescer pelo poder de Deus. Quando Deus, olha, irmão, aqui é bíblico, isso claro que é. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles não podiam plantar, eles não podiam colher, não tinha máquina, trator, não tinha água, não tinha irrigação, eles caminhando no deserto. Vai ter o quê? Não tinha moinho para fazer esmiuçar o trigo, para fazer a farinha, para depois fazer o pão. Então eles não tinham pão, não tinham lavoura, não tinham terra, era deserto. O que é que Deus fez? Irmão, não me pergunte como é, mas Deus mandou maná. Ela não é poder do Espírito, esse é meu Deus. Quando não tinha trigo, não tinha moinho, Deus manda o maná. Mas agora que tem moinho, meu irmão, tem que ter pão. Pão, maná não tem explicação. Agora, pão, sim, pão é feito pelo homem. É o conhecimento do... E aqui, como tem bastante italiano, né? Mexe, pega o trigo, amassa ele, tem que plantar o trigo, tem que colher, aquela coisa toda, tira o joio fora, aquela coisa toda, e depois moe, faz o trigo faz o que? Amassa com água, não sei como é que vocês que sabem mexer com o pão, e o pão catarinense é maravilhoso, mexe, bota um pouco de azeite, sal ou doce, como vocês que põe, e depois faz o quê? Vira angu, meu irmão. A coisa mais ruim, pastor, é comer angu. Angu, ninguém vai conseguir. Tem que colocar no forno, né? Forno do Espírito Santo. Seja pão, tem que ter o forno do Espírito Santo. Agora, se for maná, não me pergunte, porque já vem prontinho do céu. Tem dia aqui, pastor Reuel, porque tem um branco que fica... Meu Deus do céu, eu não tenho capacidade. É por isso mesmo que Deus te escolheu. Porque tem gente que é tão grande que já não cabe mais em lugar nenhum. Agora você que entende que é Deus quem está te fazendo você, dê glória a Deus. No dia que você não tiver mensagem, pastor, fica tranquilo, Deus vai mandar maná e você vai ficar feliz da vida, porque a glória de Deus aqui, esta obra é dele, a igreja é dele, o poder é dele, Gideões é dele. Aleluia. Eu tenho aqui um esboço, nem vou pregar. Eu sei que Deus já falou com cada um de vocês. Vamos ficar em pé e vamos agradecer a Deus. Que Deus abençoe todos os senhores pastores. Eu tinha um esboço preparado aqui, mas eu sou assim. Eu sou aquele que Deus manda. E Deus falou com algum irmão aqui. Tem que entender, não deixa Satanás enganar a gente, não. A igreja cresceu. Se for olhar por tamanho de beleza de prédio, Milão tem uma igreja lindíssima, mas está cheio de quê? Não é de nada. Está cheio de teia de aranha, de inseto. Mas, gente, igreja do Senhor não é tijolo, não é obra de arte. Aliás, é obra de arte, mas não é prédio, não é tijolo, não é cimento, não é
A igreja do Senhor é você. Sinta esta unção poderosa. E se você quiser só ter conhecimento, errais não conhecendo a Escritura. Eu quero ter conhecimento, mas também tem que ter o poder de Deus. Vai, glória a Deus aí, meu irmão, aleluia. Que Deus abençoe cada pastor, que Deus abençoe cada missionário. Eu soube que tem um que vai para o Egito e outro que vai para onde, pastor? Vai para o Egito, um e outro. Ilha de Noé, de onde? Chiloé. Jesus amado, quem é que vai para a ilha de Chiloé? Qualquer hora apareço lá, tá? O dia que Deus me der dinheiro, eu vou lá. Eu vou lá. É de Curitiba. É de Curitiba? É benção pura. Eu quero dizer aos irmãos, orem pelo pastor Takayama. Eu já tinha parado há 3 anos atrás. Estou pregando há 53 anos. Eu pensei, chegando a 50, chega, né? Mas Deus me quer pregando, porque não há aposentadoria. Mas só a misericórdia do Senhor. A minha mulher chegou para mim e disse: você está mudando. Ela quis dar um. Aí eu dei o troco nela. Falei: você está a mesma. A vida passa. Existe amor em 3 áreas. Na área Eros. Eros é amor, mas é amor da carne. A palavra Eros veio erótico. Então, quando o jovem casa, não tem jeito, né? Eu vejo até obreiros que faz coisa errada aí, mas Eros é o amor sexual, o amor carnal, o amor aparência, aquele negócio chamado amor à primeira vista. Mas nós temos 3 esferas de amor. Depois do Eros vem o amor pileu, é aquele amor de um pai para um filho, por isso que é filho, é pileu, tá? É aquele amor que né? não tem explicação. A renúncia de um pai, de uma mãe, deixa de comprar um vestido bonito para dar para o filho, para a filha, porque é o amor pileu. Mas o crente tem uma 3ª esfera, o amor ágape. 1 Coríntios 13 é um amor que ama sem ter reciprocidade. Você vai dizer: amar sem ser amado. Fica tranquilo, ama sem ser amado. Você vai ver que a pessoa que está do outro lado vai amar você também, porque assim é Deus. Jesus, a gente não merecia, Ele nos amou. E olha quantos aqui ao Senhor Jesus, digo amém. Nós somos uma geração escolhida, um povo santo, meu irmão. O povo que está aí fora não tem esta glória que você tem. Receba a bênção do Senhor. Nós somos um povo escolhido. Vamos levar esta palavra por todos os cantos dessa terra. Que Deus abençoe a cada jovem, a cada irmão. Eu vou orar nesse momento. Feche os olhos, não vou convidar para vir à frente. Eu sei que Deus tem falado com muitas vidas aqui. A minha geração, eu não vou poder pregar para a geração dos meus netos, nem do meu avô. Já foram. Mas aqui está a geração do Euel. Aqui está a tua geração. Faça a obra de Deus. Entrega tudo na mão de Deus. Não está do jeito que você quer e nunca vai estar. O profeta Isaías viu uma nação podre da cabeça aos pés. Deus disse: está sob meu controle. Está no seu alto e sublime trono. E os serafins estão dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Glorifica a Deus, igreja do Senhor. Deus abençoe os obreiros, missionários e aos pastores aqui. Bondoso Deus e Pai. Ó Senhor, talvez seja esta a última vez que eu prego aqui nos Gideões. Não sei. Tu tens teus planos, ó Deus. Ajuda-nos, abençoa-nos, conceda graça a esta geração. Talvez essa criança que esteja até no útero dessa mulher. Ó Deus, eu abençoo as vidas no teu nome santo. Abençoa os pastores que estão aqui. Ao pastor Reuel, para que ele faça a tua obra. Aos seus netos, aos seus filhos, às suas filhas. Conceda a tua graça a esta igreja no teu nome santo. Aos missionários que estão em todos nesta terra. Ó Deus, a cada obreiro, a cada irmão, a cada irmã, no teu nome santo, eu te glorifico no teu nome santo. Amém, Jesus.